Você sabe quais são os piores crimes cometidos por Stanley que não foram descobertos? Seus maiores medos, arrependimentos e pensamento mais obscuro? Bom, você vai ver tudo isso nesse vídeo. No episódio 12 da segunda temporada, O Conto dos Dois Stems, descobrimos que ele nasceu na Praia do Caco de Vidro, uma cidade fictícia de Nova Jersey, em 15 de junho de 1945, o que curiosamente faz Stan ser do signo de Gêmeos. Seu pai, Philbrick, era dono de uma casa de penhores chamada Pines Pounds, e a mãe, Karen, trabalhava como vidente por telefone, fazendo previsões para clientes por chamadas telefônicas. Stanley também nos descreve ela como sendo uma mentirosa compulsiva. Na infância, ele e seu irmão Ford eram inseparáveis e tinham planos de viajar o mundo em seu navio para desvendar mistérios. Mas tudo muda no ensino médio, quando seu irmão consegue uma oportunidade de entrar num colégio super prestigiado, graças a um projeto da Feira de Ciências. Mas Stan acidentalmente danifica o projeto, fazendo Ford ser rejeitado. Após isso, o pai deles expulsa Stan de casa e ele viaja por todo o país se envolvendo em vários golpes e negócios duvidosos para ganhar dinheiro. E anos após isso, ele recebe a inusitada carta de Ford, que pede para ele se dirigir até Gravity Falls. Embora Stan ficasse muito contente, para sua decepção, ele descobre que seu irmão só o chamou para que ele ficasse com seu diário e ficar o mais distante possível dele. Mas Stanley se revolta contra Ford e os dois começam a brigar. E no final, Stanley, por acidente, manda Ford para dentro do portal. E o resto é só história. Ele foge à própria morte e assume a identidade de Ford, e passa décadas tentando trazê-lo de volta, até os eventos da animação. Após reunir todos os diários e religar a máquina, Stanley consegue trazer seu irmão de volta. E ao retornar, Stanford registra no seu diário as primeiras impressões que teve ao reencontrar Stanley depois de todos esses anos. Sobre o rosto, ele fala que Stan herdou o nariz do pai deles e a língua nada confiável da sua mãe. Ford também aponta que passou os últimos 30 anos se exercitando e seguindo uma dieta rigorosa, e ele simplesmente fala que Stan não fez isso, insinuando que ele estaria fora de forma. Ele também fala que o terno que Stan usava pertencia a ele, e que havia sido um presente do pai dele, e ele planejava usar para receber algum prêmio importante. Mas ele diz que Stan o tomou para enganar turistas e vender chaveiros. Ford detalha sua revolta por Stan ter religado a máquina, e diz que o trabalho parece ter sido feito por um macaco fingindo ser mecânico. E enfatiza que, apesar dos quilos extra e das rugas, Stanley ainda era o mesmo irresponsável que adorava pegar atalhos, o mesmo crianção do qual se lembrava. Conseguimos mais informações no episódio 19 da temporada 1, aquela que Bill Cipher invade a mente de Stan. Dipper compartilha com o diário algumas lembranças que ele encontrou na mente de Stan. Com isso, descobrimos que ele é judeu e no seu bar mitzvah, ele estava disfarçado com óculos, nariz e bigode falso, o que deixou o pai dele muito decepcionado. Também descobrimos que tio avô Stan já foi casado com uma garçonete chamada Marilyn Rosenstein, em Las Vegas. Mas o casamento só durou 48 horas, porque no final das contas, ele descobre que na verdade ela só estava tentando roubar o carro dele. Dipper ainda comenta que talvez ela fosse a pessoa certa para ele. E bom, em 2024 tivemos o lançamento do livro de Bill, e junto com ele, o criador da série lançou um site para complementar o livro, thisisnotanapsite.com. E quando você acessa, você se encontra em uma sala com uma mesa e alguns objetos interativos em cima dela. Mas o mais importante é o computador. Ele funciona como um grande quebra-cabeça interativo. Ao digitar palavras e códigos na tela, você desbloqueia mensagens secretas, áudios, imagens e curiosidades do universo de Gravity Falls. E curiosamente, se você usar o código Stan ou Stanley, o computador vai te levar para um site de venda de socos ingleses. Mas se você for insistente e continuar inserindo o código, você consegue acessar a Roda da Vergonha do Bill. Nela, Bill Cipher nos revela tudo o que ele descobriu quando estava na mente de Stanley, como ex-esposas, medos, vergonhas secretas, crimes que não foram descobertos, produtos fracassados e o pensamento mais obscuro. Quando clicamos em vergonhas secretas, vemos a vez que o Wendy venceu Stan na queda de braço 3 vezes seguidas. Ela nunca mais precisou fazer hora extra contanto que ela não contasse para ninguém. E quando Stan foge à sua morte, também vimos que ninguém compareceu ao seu funeral, exceto a sua mãe e um agente da Receita Federal, que ficou sussurrando para o caixão, isso não acabou. E também a vez que Stan ganhou dinheiro rápido em 1975, posando para um catálogo de rapazes atraentes. Aparentemente, não era tão elegante e nem de bom gosto quanto o anúncio da vaga sugeria. Ele também foi o bebê mascote dos comerciais de pomada para assaduras da marca Fuzzy Boy, mas ele fica dizendo que na verdade era o Ford que tinha feito isso. Ao clicar em ex-esposas, descobrimos que Stan teve 6 casamentos oficiais e não oficiais. O primeiro casamento foi com uma mulher chamada Marilyn Fake Name. O casamento foi em Las Vegas e aparentemente ela era uma antiguidade amaldiçoada de dente de ouro. A segunda se chamava Brenda Shuggins e ela era um tipo de atração turística por ter o maior polegar do mundo. Mas, ao que parece, ela largou o Stan e usou o polegar dela para pegar carona com Johnny Snakes, 3 dias depois. A terceira se chamava Sandra Sweet Middle, uma bela jovem Amish que fez Stan escolher entre ela e suas correntes de ouro pecaminosas. Mas, obviamente, ele escolheu as correntes. A quarta foi alguém chamada Burley. Stan não fazia ideia de quem ela era, mas ele encontrou a aliança de casamento dela na caixa de achados e perdidos da cabana. Ele colocou
colocou no dedo e ela ficou presa para sempre. A quinta foi seu pôster de infância chamado O Ataque da Mulher de 15 metros. Quando Stanley tinha 8 anos, ele desenhou um anel no pôster e fez o Ford ser testemunha. Sua sexta esposa foi Natalia Annika Onanov, turista totalmente inocente de um país que não existe mais legalmente. Ela pegou o cartão de crédito e o número de seguro social de Stan enquanto ele dormia. Mas, mesmo depois de ter largado ele, ela ainda ficava de olho nele por meio de uma câmera escondida. Em matéria de mulher, eu sou um fracasso. Eu acredito agora. Quando clicamos em medos, descobrimos que Stan tem pavor de morrer e Suzy encontrar o corpo dele e empalhá-lo. E com isso, a Receita Federal descobrindo tudo. E pelo que parece, Stan tem uma baixíssima autoestima em relação ao tamanho dos seus dedos, já que pelo menos 4 dos medos dele são a polícia chamar as impressões digitais dele de anormalmente pequenas, as notícias se espalharem sobre as pequenas impressões digitais dele e as pessoas descobrirem que elas são menores do que as de Ford, ele ser apelidado de dedinhos de bebê Pines pela mídia e tendo que investigar no mercado negro de aumento de dedos. Outro medo dele é apostar no poker com Dipper e perder. Já quando clicamos em crimes não descobertos, vimos que Stan quase cometeu um homicídio culposo quando ele atropelou Toby determinado com o carro e simplesmente continuou dirigindo. Tivo Stan também cometeu crimes contra a ordem natural da natureza, quando ele criou lobos ilegalmente para gerar um super lobo. Stan também já fingiu ser um veterano de guerra só para ganhar um desconto em doces, e depois teve que inventar uma guerra fictícia inteira em um país de mentira para manter a farsa. Stan também já atirou nos pneus da van dos caçadores de mitos, depois que eles expuseram ele mostrando imagens onde ele parecia meio mongol. Ele já chegou até a vender seu medicamento do coração para crianças, alegando que eram doces com sabor de metal. E esse aqui eu não sei se daria para ser considerado um crime, já que ele cometeu isso contra ele mesmo, mas ele acidentalmente inalou uma quantidade excessiva de cola para toxidermia. Ele desmaiou e acordou descobrindo que de alguma forma havia roubado a si mesmo. Quando clicamos em momentos mais baixos, vemos a vez em que ele de alguma forma tirou um F numa prova de história, algo que os professores consideravam matematicamente impossível. O pai dele o fez ficar no gramado durante 2 dias segurando uma placa que dizia o Stan por $3 ou uma melhor oferta, meio que vendendo ele. E pelo visto Stan detesta perder, já que ele odiou quando as melhores armadilhas para turista de Oregon em 1998 listou a Cabana do Mistério em 99ª posição, atrás da cerca mais bege do mundo e do cachorro que talvez estivesse pensando como um humano. No aniversário dele, um ano antes de conhecer Dipper e Mabel, ninguém apareceu para a festa do Senhor Mistério, uma festa com o tema Qual é a idade dele? Ele passou horas escrevendo piadas e provocações engraçadas sobre os funcionários que nunca apareceram, queimou uma das sobrancelhas ao tentar fazer um bolo, e passou a noite bebendo enquanto atirava nos discos antigos de Beethoven do Ford como se fossem pratos de tiro ao alvo. Um dos seus momentos mais baixos também foi um dia após ter conhecido os gêmeos. Ele os ouviu discutindo se deveriam escapar pela janela e denunciá-lo ao FBI. E eles só ficaram porque a Mabel sacudiu uma bola mágica de previsões, que aconselhou eles a permanecerem lá. Também teve uma ocasião em que Stan fez um striptease em troca de farinha comestível em Tijuna. E, ao clicarmos em produtos fracassados do Stan, temos a lavadora suja, uma máquina de lavar que, de alguma forma, deixa suas roupas ainda mais sujas. Stan também inventou o exercício na bancada, um elástico que você prende na bancada da cozinha para se exercitar enquanto lava a louça. E o número de feridos dessa invenção foram 27. Stan também criou o desenho chamado Bem-vindo à Cidade da Gravidade, uma proposta de desenho animado que foi unanimemente rejeitada por todas as emissoras, por ter referência aos Illuminatis. Uma de suas criações também foi o bilhete da loteria saborizados, que seriam bilhetes de loteria com sabor. Mas no fim das contas, todo mundo acabava engolindo o bilhete. E teve um número de processos de 48 pessoas. Outra criação foi o saco triste, um saco de estompa para esconder a cabeça, assim ninguém via você tendo crises de choro aleatória durante o dia, e acabava saindo mais barato que fazer terapia. Ele também teve a proeza de criar um refrigerante chamado Dripped Stanley. Os ingredientes eram Pine Sol, cola para madeira e o protetor solar vencido. E quando Sus tomou um gole dessa bebida, ele não conseguia mais se lembrar do ano 2000. Quanto ao seu pensamento mais obscuro, ele tem apenas um, mas é de um mau caratismo gigantesco, que seria jogar todos os crimes dele nas costas do Sus, o incriminando. E, bom, ao contrário do que a animação deixa parecer, Stanley não recupera sua memória instantaneamente. Ele fica uma semana inteira passando por um processo, vendo álbum de fotos, revisitando lugares, comendo suas comidas favoritas, escutando as músicas que ouvia no ensino médio e vendo pessoas que ele já enganou com Dipper e Mabel. Ele encontra o vídeo antigo dos dois brincando na praia quando eles eram crianças, e acabam caindo no sono no sofá após isso. Stanley deixa a cabana do mistério para Sus, e ele e seu irmão viajam pelo mundo procurando anomalias e resolvendo mistérios. E esse é o fim de Stanley Pines. Deixa aqui nos comentários se eu me esqueci de alguma curiosidade ou parte relevante da história dele. Curte, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.